noite, gente. Meu nome é Rafaela. Eu atualmente sou a presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia, né? Como todo mundo sabe, nós mudamos a gestão agora em abril, né, de 2013. E uma das propostas do sexto colegiado é aproximar, né, do profissional, conhecer as demandas, né, entender quais são as dificuldades, para que a gente possa, né, atuar em cima disso. E uma dessas propostas nossas é começar com essas reuniões abertas para poder ouvir um pouco, né, todo mundo e as principais demandas. Como todo mundo sabe, a função do conselho é orientar e fiscalizar o exercício profissional, né? Então hoje a gente está aqui contando, né, com a nossa fiscal, a Cláudia Gatti, o André, que é presidente da Comissão de Audiologia, a Gabriela, que também é participante da Comissão de Audiologia, e a Diana, também participante da Comissão de Audiologia. E além de presidente do conselho, eu também sou presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização. E como o próprio evento, né, a gente divulgou para vocês, a reunião aberta, o intuito é ouvir vocês e orientar um pouquinho hoje sobre o tema de audiologia ocupacional. Então, nós já temos, né, duas profissionais aqui, né, que estão presentes, e a gente queria começar ouvindo um pouco, né, pessoal. Só no intuito de orientação, né, caso vocês tenham algum problema na transmissão online, né, deu algum problema, eu vou pedir para vocês tentarem fazer a atualização, né, pressionando o botão F5, né, todos podem ver que ao lado do player, né, no canto direito, a gente tem a parte do Facebook, que você pode fazer o chat pelo Facebook, né, ou conectando aí com um convidado, tá bom? E aí qualquer dificuldade, por favor, pressionar o botão F5 para atualizar, tá bom? Algumas de vocês querem começar com alguma demanda, né, de vocês, alguma dúvida específica, ou vocês preferem? Não quer começar, não? Ninguém quer começar? Na verdade, a minha maior dúvida, eu comecei a trabalhar com audio ocupacional recentemente, minha maior dúvida é com relação aos laudos de audiologia ocupacional, que é o que gera muita dúvida. Onde eu comecei a trabalhar, já tinha um padrão de fazer os laudos. Só que quando a gente sai da faculdade, a gente já sai com uma mente mais voltada para a audiologia clínica, né? Pelo menos onde eu me formei era mais assim. E aí quando vai para a audio ocupacional, dá um baque, assim, eles querem que você faça de um jeito, você fica meio na dúvida se está certo, se não está. Eu queria saber mais a respeito disso, assim, inicialmente. Como que é o seu nome? Só para... Carolina. Carolina, você é daqui de Belo Horizonte mesmo? Sou de BH. Beleza. Você formou aqui quanto tempo, Carolina? Tem 1 ano e meio. Continua, bola sua. Tá. A gente tem uma resolução que vai normatizar a atuação do fonoaudiólogo diante da atuação da audiologia ocupacional. E essa resolução é a 231. E aí ela vai falar que no laudo tem que conter o tipo de perda, o grau dessa perda, a orelha e frequências acometidas. Ela também vai estar falando que em relação as questões de anamnese, que você fizer, ela não tem que constar na ficha do resultado do exame. E aí ela ressalta que em relação ao laudo tem que conter isso. O tipo, o grau, o tipo de perda, o grau dessa perda, a orelha e as frequências que foram acometidas. Como que é que se faz lá? O que acontece lá? Então, lá a gente tem usado a classificação de Silman e Silverman, porque foi o que mais se ajustava para o local lá, porque eles precisavam saber qual era o tipo de perda em relação às frequências altas, né? Porque frequências baixas na audiologia não funciona. Então, eu comecei lá fazendo lógica plana e aí utilizava as frequências baixas, né? Então, e aí deu um conflito, mas aí a gente começou a utilizar essa de Silman e Silverman. Aí, por enquanto, está dando certo, porque aí eu coloco a classificação de acordo com as frequências altas. E aí, às vezes, eu especifico só quando é 6.000, 8.000 que está alterado, e eu só especifico quais são as frequências que estão alteradas, quando dá áudio normal, né? E assim, a gente orienta porque a resolução é ela que vai te resguardar, é ela o seu respaldo legal. Toda a nossa atuação ela tem que ser baseada nas resoluções. E a gente sempre orienta a mostrar a resolução para o gestor ou para o empregador e esclarecer, olha, o meu laudo em relação à audiologia ocupacional ele tem que acontecer dessa e dessa forma. E qualquer dificuldade em estar fazendo essa
contato com o conselho para que a gente possa estar atuando e auxiliando o profissional nessa atuação correta. Ô, Carol, só complementando, o que acontece? Enquanto conselheiros aqui, a nossa palavra aqui, ela visa representar a palavra da instituição. A instituição, ela se organiza através da legislação, que vem do Conselho Federal, e a gente vai trabalhar em cima dela. Então, exatamente o que a Claudinha comentou, que a gente tem uma resolução que trata especificamente disso. Então, esse é o padrão que deve ser seguido. Só que, legal, eu queria só fazer 2 comentários à parte. Primeiro ponto, audiometria clínica, audiometria ocupacional. Audiometria em qualquer lugar do mundo. Audiometria clínica e audiometria ocupacional, quem inventou isso foi o mercado. Então, primeiro ponto. Então, classificação de audiometria, critério, essa divisão de clínica e ocupacional, isso é uma criação do mercado em função de prevalência de normalidade que existe mais na ocupacional, porque quem vai na clínica já vai com um tipo de problema. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, fugindo um pouco, existem critérios de classificação epidemiológica para perdas auditivas, igual você citou aí, Lloyd Kaplan, David Silverman, tem vários e vários, que eles são utilizados para você analisar coletivamente os dados de um grupo, de uma empresa, de um setor, de determinadas situações. Nunca, não é o objetivo desse critério, quando ele foi criado, analisar individualmente cada audiograma, ou a sequência de audiograma do mesmo paciente. Por isso, e como o nosso papel, legalmente falando, enquanto fonoaudiólogo, é estabelecer o laudo audiológico, o diagnóstico audiológico da perda auditiva ou da normalidade auditiva, cabe a gente se reportar ao que tem o papel legal, que é a resolução atual do Conselho de Trabalho. O interessante é que essas resoluções estão todas disponíveis, tanto, Ela está tanto no site do federal quanto no site do regional. E aí a gente orienta a todos os fonoaudiólogos a essa busca constante, porque as resoluções, são criadas novas resoluções e vão nos direcionar na nossa conduta, na nossa atuação profissional, ou às vezes determinada resolução que há um tempo atrás ela vigorava, ela foi revogada e não é mais dessa forma. Então a gente orienta a todos os profissionais, a uma vez por mês ou mais, está sempre tendo uma relação direta com o site, verificando as novas resoluções. Sempre que tem atualização, o Conselho posta nos sites, tanto os federais quanto os regionais, o destaque para aquela resolução que está sendo modificada, né? É uma resolução nova que revogou a anterior. É fundamental que a gente acompanhe isso, assim, por mais que pareça simples a gente falar isso, mas se a maior parte das pessoas acompanhar sistematicamente isso, a gente teria assim, a maioria das dúvidas sanadas, sabe? É muito complicado, né, Carol? Porque a gente tem muita legislação, né? Então, assim, a gente parte e todo mundo é obrigado, teoricamente, a saber de tudo, né? Isso que é o mais complicado. Só que, para quem atua em determinada área de atuação, que quer atuar respaldado pela lei e mais, com a competência se destacando, é fundamental, é básico que acompanhe a legislação. Então, assim, mas é muito legal que a gente quer hoje aqui, né, esse tipo de indagação mesmo, do ponto de vista prático, para a gente tentar ajudar. Tem a pergunta da Lúcia, que ela está querendo confirmar se não existe então a diferença do laudo, se ela pode dar o mesmo laudo, tanto para audio clínico quanto para ocupacional, de acordo com a resolução.
Olha, eu vou utilizar assim, né, das palavras. A gente, enquanto conselho, os exames de audiologia, eles têm que ser feitos com a maior coerência, da forma mais completa possível, não necessária mesmo, independente seja áudio ocupacional ou seja áudio clínica. Aí, só me referencia de novo a pergunta dela. Então, ela quer saber se o laudo que ela dá para áudio ocupacional é o mesmo que ela vai dar para áudio clínica. A gente não tem resolução normatizando a audiologia clínica. E aí, porque quando uma resolução é criada, ela deve ser cumprida. A gente não tem uma resolução normatizando sobre a audiologia clínica. E aí a gente orienta também um manual de audiologia, que lá ele vai estar abordando outras formas de laudo. E aí ela vai poder estar utilizando. Mas, volto a dizer, a audiometria é a audiometria sendo executada ou no mercado, ou no campo clínico, ou no ocupacional. Se a gente for pegar, por exemplo, já que a Claudinha mencionou aí um documento bacana que o Conselho Federal publicou, que é o manual de orientação da parte de audiologia, lá não vai especificar se é audiologia ocupacional, se é audiometria ocupacional, se é audiometria clínica, é audiometria, então tem um padrão de laudo. E aí, a gente sempre que a gente tem dúvida, a gente tem que lembrar do objetivo. Qual que é o objetivo do laudo? O objetivo do laudo é descrever para o outro o que está acontecendo ali no exame, no traçado, no audiograma. Então, cada um tem uma forma que acredita que vai ser a forma mais fácil para o outro entender. Em função, para não entrar em particularidades de cada um, que eu acho que se eu usar o critério que um fulano valoriza mais tais frequências, vai ser melhor. Se eu usar... Então, assim, o conselho, utilizando o respaldo técnico, utilizou a visão mais abrangente, pegando grau, tipo, da orelha e as frequências cometidas. Que aí você faz uma descrição completa, porque quem for interpretar vai ter condição de ter essa visão geral. E lógico também, quem for interpretar tem que ter um conhecimento daquilo que ele está lendo. Não adianta, não é para qualquer um que for ler aquilo ali, que não tiver conhecimento prévio, não é feito para isso. Porque senão não precisava de ninguém se graduar 4 anos, depois se especializar, né? Porque ali, por trás daquilo ali, tem todo o conhecimento que nós, como audiólogos, adquirimos aí ao longo da nossa formação. Gente, só para esclarecer, vocês conseguem entender direitinho qual que é a diferença de uma resolução, de um manual, de um parecer? Isso é claro para vocês ou não? Eu sou recém-formada, pessoalmente. Não sei se alguém aí no chat está manifestando, só para todo mundo poder entender. Eu acho que é uma dúvida recorrente que cabe esclarecimento. Eu acho que isso é um foco. Nós temos a Lei 6965, que é a lei que regulamenta a nossa profissão, que é o que fala que a gente pode realmente ser fonoaudiólogo, desde que você tenha uma graduação, seja inscrito no conselho, tudo certinho. Nós temos o Código de Ética, né? O Código de Ética é aquele que normatiza as nossas condutas, né? Aquilo que você deve ou não fazer, é o nosso Código de Ética. As resoluções, elas têm um poder de lei para o profissional. Então, se eu tenho uma resolução que normatiza sobre alguma coisa, ela fala, você, fonoaudiólogo, deve fazer desta forma. Então, a resolução complementa aquilo que não tem descrito ao certo dentro da 6965, que é a nossa lei. Então, as resoluções, elas vão complementando a nossa legislação. Então, a resolução ela tem força de lei. Então, se na resolução fala que assim que você tem que fazer, é assim que tem que ser feito, tá? Existem algumas vezes que não tem algum tema muito específico, né? Não tem uma resolução específica, alguma legislação específica. Então, o que a gente faz? Muitas vezes a gente emite um parecer, que é a opinião do conselho sobre um determinado assunto. Ou, às vezes, uma recomendação. Olha, fonoaudiólogo, não
estabelecer uma recomendação, não necessariamente, mas normalmente a gente orienta porque o fonoaudiólogo evitar de ter problemas, né? Muitas vezes esses problemas podem acabar até mesmo sendo judiciais. Então, muitas vezes é uma orientação de conduta, na verdade, que a gente, né, faz para poder auxiliar o fonoaudiólogo, tá? Então, eu acho que isso é realmente um começo, né? Porque a gente realmente fica muito perdido, né? Então, para vocês terem essa ciência. E tudo isso só é criado, Rafaela, a partir da demanda do fonoaudiólogo para o Conselho Regional e para o Conselho Federal. Então, assim, é fundamental essa troca, porque se não existir essa troca, aí o negócio fica parado, né? Fica difícil, não fica atualizado, porque historicamente, então, a gente está aqui falando de audiologia ocupacional. Gente, é uma área, por mais que existe uma alta prevalência de profissionais no mercado da fonoaudiologia atuando nela, mas ela é relativamente nova. Eu não considero nova não, mas para muitas pessoas ela é nova. E acaba que tem muitas pessoas que... Mas aí, por que eu estou falando que ela é nova? Para profissionais fonoaudiólogos dentro do conselho, legislando a favor dela, ela é muito nova. Então tem vários aspectos que são discutidos, mas que os fonoaudiólogos que estão no mercado não trazem para o conselho. E aí, em termos de resolução, que é o papel do conselho, é orientar e fiscalizar, às vezes ele não tem uma troca, ele não sente o que o mercado está trazendo e não tem condição de gerar uma informação atualizada para a demanda do profissional. Então, na nossa política nova aí, a gente quer justamente assim, trocar informação, levar para o Conselho Federal todo ponto de oportunidade de melhoria, para que a gente faça o negócio acontecer da melhor forma possível, com discussão técnica do mais alto nível. Só que isso a gente precisa que as pessoas tragam suas angústias, suas necessidades, que aí o conselho está aqui para isso. Por favor, Natiana. O André, eles estão perguntando aqui que você deixou bem claro que não existe a diferença da audiometria clínica para a audiometria ocupacional. Então, eles estão questionando algumas questões sobre o valor, né? Por que existe diferença de valor? Aí eu queria só que vocês esclarecessem sobre o papel do sindicato e do conselho. Bom, gente, então, deixa eu esclarecer, eu vou retomar. A função do conselho é a função de orientar e fiscalizar o exercício profissional. Então, o conselho ele vai intervir nas questões de orientar o profissional em cima das nossas legislações, como que ele pode atuar, né? Essas questões trabalhistas, elas são de competência dos sindicatos, né? Então, isso é uma diferença que o profissional precisa de começar a entender e dissociar, né? O conselho ele não tem competência legal para atuar em questões trabalhistas, tá? Isso é questão de competências legais, né? Então, nós não podemos, né, legislar em cima de valores, de questões de contratos de trabalho, né? Infelizmente, nós fizemos um convite, né, para o Sindicato dos Fonoaudiólogos de Minas Gerais. Infelizmente, eles não puderam participar, né? Nós vamos tentar pegar todas essas demandas e tentar encaminhar para eles, né, para que possa auxiliar e, na medida do possível, responder os profissionais. Infelizmente, hoje, tanto no Mato Grosso quanto no Espírito Santo, não existe um sindicato, né? Nós temos no Mato Grosso do Sul uma associação, né? Então, para esclarecer, a associação, ela também pode entrar um pouquinho nessa questão trabalhista, ela é um pouquinho científica e um pouquinho trabalhista, né? Então, ela pega um pouquinho do que a sociedade faz, que é uma questão científica, e pega um pouquinho do que o sindicato faz, que é uma questão trabalhista. Então, no Mato Grosso do Sul, a gente tem uma associação, né? Então, quem for do Mato Grosso do Sul pode recorrer a essa associação para poder ter atender essas demandas. Nos outros, né, estados, Espírito Santo e Mato Grosso, o que a gente orienta é questões trabalhistas, muitas vezes